Então vamos lá, gente. Vamos ver como desenhar cabelo. Como desenhar cabelo. Beleza. Vai lá, Tomori. Então, sem mais delongas, pra desenhar cabelo, vamos ver como que a gente pode construir alguns esboços pra começar a pensar em algumas formas depois de outras lógicas de esboço, assim, que a gente pode aplicar fora desse básico. A parte mais anatômica de cabelo a gente não vai necessariamente estudar, a gente vai estudar mais a parte de curvatura, que beira uma coisa anatômica, mas não é tipo, a gente não vai ver necessariamente como que se compõe um fio e tudo mais nessa aula, porque não acho que tenha necessidade. Eu só esboçando aqui um rostinho pra gente usar, gente, aquele rostinho que eu falei no começo da live. Então, só pra ter mais ou menos uma noção, e daí aqui eu vou representar mais um rosto bem anime, que é o que eu tô gostando de desenhar agora, e daí já a gente começa já a encaixar os cabelos, as madeixas aqui, pô. E beleza. E vamos pensar naquela divisão lá do músculo da testa que a gente viu, então a gente pode pensar de algumas formas, né? Aqui a gente pode tanto trabalhar com uma linha de cabelo mais arredondada, e a gente vai marcando aqui uma região parecida ali com o formato da têmpora e tudo mais. Já vi pessoas que tem, tipo, por exemplo, essa linha do cabelo quase esbarrando na sobrancelha, então daí depende bastante como que você vai querer essa linha de cabelo. Não necessariamente precisa ser assim, você pode pensar uma coisa mais Vegeta das ideias, que a calvície atacou e não foi pouco, então pode ser às vezes uma coisa, por exemplo, mais geométrica, no sentido de que é mais uma quina aqui, e daí você vai buscando essas relações de entrada e tudo mais, ali acompanhando algum sentido da têmpora, mas isso aqui é mais é uma marcação que você vai ver o que você quer ali pra personagem que você tá desenhando. Não necessariamente vai corresponder a um esboço, pode inclusive nem marcar essa linha do cabelo se você não quiser, na hora de fazer o teu personagem. Mas beleza, feita a linha de cabelo, eu vou pegar uma linha de cabelo mais redondinha. Agora a gente pode trabalhar daí que a galera, que tem algumas pessoas aqui da plataforma, artistas aqui que tem canal no YouTube, que vão pensar cabelo mais como uma colocação de vetor. Então vetor, lembrando que são setinhas, aqui eu vou fazer com cones, mas vocês podem fazer tinhas 2D, que daí vai definir mais, por exemplo, o sentido ali das mechas e tudo mais, e que daí às vezes vai servir pra ter uma noção mais de onde o cabelo tá indo, mas como a gente vai depender muito desse esboço aqui, sabe? Eu acho que assim, é um esboço muito demorado pra fazer, que às vezes não pensa o tanto de esforço, sabe? Pra mim é mais fácil às vezes pegar uma referência e daí pensar em como encaixar o cabelo na personagem que eu quero dessa referência ou alguma coisa parecida. Mas enfim, uma das formas de esboço é você delimitar esses vetores, que são essas setinhas, e aí você pode, por exemplo, fazer tanto mecha por mecha. Eu vou fazer uma coisa mais como se fossem uns locks aqui, uns locks grandões. Eu tava vendo, acho que o nome, não lembro se é de artista, chama Lock, que faz uns ícones bem legais. Lock não, Knock, faz uns ícones bem legais, envolvendo dread, assim, envolvendo locks, basicamente. Então, que daí vai seguir mais ou menos esse sentido ali de vetor, mas não necessariamente vai usar o vetor pra desenhar. Isso aqui serve mais pra gente pensar como posicionar, assim, essas mechas, ou enfim, as mechas aqui de cabelo, basicamente, né? E vai uma por cima da outra e tudo mais. Mas beleza. Aqui eu vou fazer como um under. E daí tá. Isso aqui vamos pensar como uma possibilidade. Então a gente marcou as setinhas. Aqui. E daí, nessas setinhas, a gente foi puxando basicamente uma mecha para cada seta. A gente não precisa necessariamente fazer uma mecha para cada seta, tá? A gente pode pegar e englobar várias setas num mesmo grupo. Então a gente pode fazer uma coisa similar a isso, mas separando por bloco. Um exemplo que eu tenho ali na minha colinha é uma franja que não é em locks também. Então a gente vai pensar nessa curvatura de cabelo, um cabelo às vezes mais crespo mesmo, cacheado ou crespo, que daí vai formar essa franja, fazendo cabelo curto, que é mais, então não vai no mesmo corte, mas que daí pensando nesse formato, englobando, por exemplo, aqui englobei 3 setas, aqui englobei as outras aqui,
basicamente. E aí fiz um cabelo mais crespo, cacheado, assim, nesse sentido. Mas, por exemplo, isso aqui são estratégias partindo dos vetores, né? A gente não necessariamente precisa partir dos vetores para fazer um desenho de cabelo. Então, voltando aqui, vamos apagar os vetores, vamos manter só aqui a linha de limite do cabelo. A gente pode simplesmente puxar os locks a partir daqui, por exemplo. Então, a gente às vezes vai exigir, às vezes um pouco mais de repertório, né? Eu sempre que eu vou fazer locks assim, não sei se é exatamente lock que o Echo tem, o Echo de Arcane, mas eu lembro bastante do Echo. Então, eu acabo fazendo, às vezes, tentando fazer uma coisa parecida com o que eu tenho na memória. Pelo que eu lembro, é meio que um undercut com lock, mais. E é isso. Mas acho que é feito com um pouquinho mais de cuidado que se fazendo. Tipo, a gente não precisa necessariamente depender da vetores pra fazer mecha por mecha, por exemplo. A gente pode pegar essa ideia de fazer mecha com mecha, simplesmente puxando as mechas. Pra mim é uma coisa que funciona melhor. Eu não acho que, por exemplo, os vetores sejam inúteis, mas eu vou acabar usando os vetores, por exemplo, no meu processo criativo, mas quando eu trabalho no desenho do cabelo, sabe? Não é uma coisa que eu vá fazer no meu dia, então não é uma coisa que eu vá fazer muito no meu dia a dia, sabe? Então, temos aqui, por exemplo, a gente separou meio que, assim, eu tô chamando essas partes do lock de mesh, não sei se seria o termo mais preciso, mas basicamente a gente separou primeiro por mesh. Daí agora a gente pode fazer a mesma coisa, só que por grupo, né? Por blocos. Então pode separar, pelo menos assim, pensando naquela franja lá que a gente fez, sem as setas, né? Pra mim fica um pouco mais fácil porque eu acabei de fazer com as setas, né? Então eu tenho uma noção mais ou menos de onde cada uma tava, mas não necessariamente vai ter uma dificuldade enorme ali. Pode ter uma dificuldade enorme ali pra fazer se você não fizer as setinhas antes, tá? Você pode simplesmente, assim, fazer isso aqui. E daí, assim, pra definir como que a gente vai posicionar essas curvaturas de linha, daí sim a gente vai pensar numa parte mais que se aproxima de uma parte mais anatômica, vamos colocar, né? Então, aqui, vamos lá. E assim, a parte mais anatômica é bem simples, na verdade. Tipo, é uma simplificação que a gente vai ter ali bastante alguns mapinhas, se a gente puder chamar assim, em materiais relacionados à estética. Então, galera de salão, basicamente, qualquer área que possa se relacionar com salão de beleza ou barbearia ou coisa assim. Tipo, materiais que vão ser a bibliografia dessa galera, às vezes, a gente pode encontrar alguma coisa que se aproxima de um mapinha anatômico, assim. Então, vamos pensar ali em diferentes curvaturas, né? Eu vou começar aqui por liso, porque é o que tá no meu mapinha. Então, liso. Deixa eu fazer com uma coisa maior. Então, liso. Liso, vamos pensar uma curvatura quase reta. Seria quase uma Hogarth lá do Loomis. Citei Loomis, foi sem querer, eu juro. Loomis Jumpscare. Daí agora, a gente vai, assim, eu tô colocando um A, vou seguir um A, um B, um C, mas por ser a nomenclatura que tem no meu mapa, e que eu já vi em outros mapas de curvatura de cabelo, mas não tenho certeza se necessariamente é o termo mais preciso pra falar desse tipo de curvatura, tá? Então, mas é o termo que eu fiz pros meus estudos e é o que eu acabo utilizando nas aulas. Aqui a gente vai pensar, aliás, curvatura bem sutilmente maior, bem sutil, um pouco maior. Daí a gente vai ter o nosso 1B. E agora, 1C é o liso que tem a estrutura mais atuada. E daí o princípio, ou o que a gente vai estar usando para estudar vai ser isso, né? O A sendo com menos curvatura e o B, quer dizer, e até chegar no C que tem a curvatura maior. Então aqui, ondulado, ondulados. É difícil escrever enquanto fala, gente, pra mim. Não tô vendo o chat, tá? Se tiver pergunta, depois eu leio. Então aqui a gente pode pensar daí, já em curvas que vão... Aqui, inclusive, a gente vai pensar ali a gente vai pensar essa curva aqui meio que como se fosse barriguito, né? Fosse um barriguito. Quem já chegou nas aulas de ritmo, é um formato bem parecido com esse daqui, ó. Então aqui, a gente vai pensar no 2A. E assim, essas nomenclaturas, por exemplo, que definiam um número, foi o mapa anatômico que eu consultei pra criar esse meu mapa anatômico. Mas não necessariamente que vai ser essa ordem, tá? Tipo, o liso por primeiro, o liso sendo o número 1, sabe? Então, enfim, esse mapinha está sujeito a alterações no futuro, tá? Longe de mim nomear liso, cabelo liso. Então aqui, ó, daí a gente tem daí o 2B, que daí vai... Vou pensar em quantidade de ondulações aqui, pra me ajuda. Então, aqui tem, vamos lá, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 2B, vamos colocar uma 5, 2, 3, 4. Opa, não deu espaço. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tá. 2B. Tô coladinho, né? E daí o 2C, vamos pensar no cabelo no lado. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Aumentando de 2 em 2. Vamos lá. 6, 7. 2C. Eu penso que meu cabelo, por exemplo... Não, nem estaria aqui. O meu é cacheado. Não é nenhum do lado. E agora a gente vai ver os cacheados. Vamos lá. Então, cacheados, a gente vai pensar no 3. Então, cacheados. É aqui que vai estar o meu. Então, cacheados, vamos pensar já em algumas coisas mais... em umas linhas mais espiraladas. Então, pro 3A, vamos pensar 1, 2, 3, 4 voltas. Então, 1, 2, 3, 4. 3A. Daí, cabelo... Daí agora 3B vai ser 5. Vamos aumentar de 2 em 2. 1, 2, 3, 4. Meio pro jogo. E assim, esse aumento de 2 em 2 é uma representação, tá? Não necessariamente pega... A gente vai, enfim, pensar cabelos IRL aí. A gente vai ter essa diferença cravada de 3B é 5 voltinhas, 3A é 4. Então, tipo, aqui é mais como se fosse uma forma da gente pensar essa representação no desenho, né? Essa representação bidimensional. Então, enfim, o que pode também no teu desenho, você não precisa seguir estanque. Você não vai seguir necessariamente essa nomenclatura estanque. Mas é uma coisa que dá pra, enfim, a gente considerar quando a gente vai desenhar. E agora vamos pro 3C, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Daria pra ser 7, né? Mas eu vou fazer 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 3C. Todas essas linhas aqui que a gente tá fazendo, gente, elas são basicamente pra indicar como que a gente vai fazer... Opa, o que eu fiz aqui? Pra indicar como que a gente vai fazer essas linhas aqui da silhueta. Tipo, essa partezinha aqui do cabelo. Cadê? Essa aqui dá pra ver melhor. Essas ondulações aqui do cabelo, tá? Então, tipo, agora que a gente vai chegar em crespos, vai ser mais interessante como, assim, vai dar pra ver um pouquinho de forma mais prática esses exemplos. Até daria pra exemplificar um pouquinho melhor isso que eu fiz. Mas, por exemplo, crespo, a gente pode pensar ainda numa ondulação que tem um vãozinho aqui pro 4A, na hora de representar. Então a gente vai pensar, só que daí em mais, né? 3, 10, tem umas 10 ou 12 pro meu... Sim, talvez nem tenha mais espaço aqui pela grossura do... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ir pra cima, né? Então, o que acontece? Essa aqui a gente vai pensar com uma 4A. Perceba que quando a gente vai chegando para representar cabelos crespos, às vezes a gente pode ter mais facilidade diminuindo esse vãozinho aqui, viu? Esse vãozinho aqui, ó. Que daí a gente consegue dar uma curvatura mais frequente, basicamente. A gente consegue dar uma curvatura mais frequente, uma ondulação mais frequente pro cabelo do que se a gente deixasse um espacinho no meio, um espacinho muito perceptível ali no meio. E daí agora, do 4B até o 4C, a gente vai pensar mais como se fosse um zigue-zague, porque daí o zigue-zague a gente consegue dar mais curvas. Então, é basicamente isso. Como se ficasse tão... As curvas ficassem tão... esse vãozinho aqui ficasse tão frequente que não necessariamente a gente vai representar o vãozinho. 25, na verdade. Mas é 25, mas daí é contando os do outro lado também, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 7. Eu fiz muito junto. Agora fiz muito espaçado. Peraí, vai dar boa. Deixa eu diminuir. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17. Peraí que tem de novo. 18, 19, 21, 22, 13, 4. Só pra acabar pro mesmo lado. Então, 4B. A gente vai pensar mais nessa ondulação aqui, que às vezes pode servir pra gente representar. Uma coisa que eu acabei não fazendo aqui, mas a gente pode indicar uma coisa mais diagonal, ó. Uma coisa assim, ó. Acho que eu vou até fazer isso, na verdade. Eu gostei mais. Vou fazer aqui de novo. Tá. Uma diagonal meio pra baixo. Pera aí, eu pulei 1, 2, 4. Eu fiz da última vez. Apesar que eu gostei mais do da última vez, mas não vou refazer. 4B. E daí agora o 4C, que daí é bastantão. Bastantão que foi 20. Que deu 40, 37. O número 41. Esqueci isso que vem depois do 40. Então, beleza, gente. Só alinhar aqui. Mas, assim, isso aqui vai servir ali como uma forma, mais como um mapa anatômico mesmo, pra gente por mais que não seja, pra gente pensar essas curvaturas, tá? Então, percebam que do liso até o crespo, não que sejam coisas antagônicas, né? Obviamente que não, mas tem uma curvatura bem mais acentuada conforme a gente vai passando por essas outras
por essas outras curvaturas, né? Então, basicamente aqui, por que eu falei que a gente poderia refazer isso daqui? Porque eu fiz pensando na ideia de que um cabelo crespo teria essas ondulações, mas aqui tá muito mais pra um cacheado, né? Ou mais pra um ondulado. Se a ideia fosse fazer um cabelo crespo mais dentro daquela fez, eu pegar e mais aqui, ó. Pegar e marcar aqui por cima. Deixa eu diminuir aqui. A ideia seria pegar e fazer mais ondulação aqui, mano. Viram, ó, onde que tá acontecendo? Tipo, a gente não vai contando onde que tá, quantas curvas tem em cada, sabe? A gente vai variando mais, mas basicamente a gente vai mudando o sentido e trabalhando a partir disso. Tipo, a gente não precisa nem trabalhar, a gente pode fazer umas linhas retas igual, mas daí a ideia é a gente ir trabalhando a partir dessas curvaturas. E daí quando a gente vai pensar, isso aqui no cabelo crespo ali, né, que passando lá naquela escala 4 que eu montei agora 6, mas não necessariamente a gente vai fazer, enfim, vai pensar nessas curvaturas, por exemplo, espiraladas para qualquer desenho, tá? Então, tipo, a gente vai pensar às vezes para cabelo cacheado, que eu fiz que funciona legal quando eu quero desenhar meu cabelo cacheado, é pensar, por exemplo, esse formato de espiral às vezes para um esboço, sei lá, um cachinho aqui, e daí inverter depois, sabe? Eu vou começar pra ter uma ideia. Se pensar isso aqui com uma linha mais externa, tipo, torno, às vezes pegar e ir contornando aqui, no sentido de que vai ser uma das linhas da line, esses esboços que fiz, entenderam? E aí, tipo, a gente vai apagando depois essas linhas que ficaram invisíveis ali. Mas que eu vou, tipo, por exemplo, aqui, linha invisível, apagar. Aqui, linha invisível, vou apagar. Aqui, acho que é uma linha invisível, né? Não, aqui é uma linha invisível, apagar. E a gente pode colocar mais detalhe aqui dentro, as curvaturinhas assim, aqui assim, pra indicar isso. E daí, assim, isso, viram que a gente usou basicamente, assim, uma aproximação daquela escala que a gente fez, então a gente basicamente vai usar isso para definir silhueta de cabelo, em síntese, né? Então não tem muito segredo. Deixa eu pegar um exemplinho que eu fiz para dissertação de mestrado, que daí é bem legal. Uma personagem autoral que eu criei para dissertação, eu criei para outros projetos e acabei incluindo ela na dissertação, né? Mas a gente fez uma escala de cabelo com ela, que daí a gente tava tensionando essa coisa, né, de representação compulsória de cabelos lisos para personagens em trabalho de arte sequencial, ou quando a gente vai pensar nos manuais de desenho anatômico, como que a gente, tipo, de Loomis, por aí vai, como que a gente é meio que incentivada compulsoriamente a representar só cabelo liso, né? E daí aqui eu experimentei algumas coisas, na verdade. Listrado, ilustrações, extras, não, defesa não, potara não, Yara, achei que é alma. Deixa eu abrir o arquivo do Clip Studio. Que eu alterei? Estudo de cabelos da Alma. Alma é o nome da personagem. Ela é eu pensei nela como uma travesti negra. E daí a gente foi trabalhando a partir disso. Esse aqui é o cabelo inicial que eu pensei pra ela. Acaba sendo um cabelo meio... Assim, me soa um cabelo pleiba, mas eu adorei no design dela. Não que cabelo pleiba seja necessariamente algo ruim, né? Mas eu gostei bastante e é uma coisa que me associa bastante. Tipo, essa coisa bem divididinha aqui no meio, me arranha isso. E daí eu fui pensando em outras coisas aqui, né? Então ela tem essa metade de cabelo pintada, né? Então ela vai aqui nas cores sem ser monocromática, ela vai ter daí uma cor é magenta, outra cor é roxo, né? Então, daí que eu pensei ela com o cabelo mais comprido, alguns baby hairs, por exemplo, e algumas marcações aqui em negativo também, em positivo. Aqui eu pensei mais trança nagô, então daí tem como a gente pensar nessas... Assim, pra trança nagô, por exemplo, vamos pensar também nessa coisa de mesh. E também, eu pensei em mesh. Eu acho que eu não tenho aqui a camada de esboço mais. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho mais. Ou tenho. Nossa, aqui é muita camada, meu Deus do céu. Não, pera, tô chegando. Não tenho. Ou tá muito tapada a camada de esboço. Não vou mexer. Daqui, pensei mais num blackzão, com uma franjinha. E que daí aqui, ó, eu trabalhei alguma ondulação nesse black. Então, não necessariamente seguindo ipsis literis o que tem aquela escala. Aqui eu pensei daí mais um corte de cabelo mais eco, de Arcane. E daí aqui eu pensei, que daí foi uma sugestão da minha orientadora, pensar cabelo alisado, sabe? Então cabelo alisado a gente vai pensar a gente pode pensar em cabelo liso, daí é uma forma da gente representar. A gente começa da raiz uma coisa mais fininha, daí vai afinando depois conforme vai chegando no fim ali, né? No fim das pontas. Então, inclusive, esse estudo de cabelo é uma coisa bem bacana ali pra quem quiser testar outros designs
de OCs e tudo mais. E é uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Foi, assim, não digo que foi cansativa, mas deu um trabalho, mas foi algo bem divertido, tipo, bem divertido. Então é isso. Isso é pra dividir com cabelo pensando em linha, tá? Mas a gente pode pensar em esboços trabalhando mancha, que daí fica pra uma outra aula, porque daí é outro rolê, né? Mas é isso, gente. Dúvidas, objeções, xingamentos, Muriel tá aí, Muriel já dormiu. Querem tecer alguma crítica aí? Agora é o momento. Ed, alguma dúvida? Muriel, alguma dúvida? Essa aulinha aqui, eu absorvi todos os conhecimentos. Todos? Nossa, mas é muita coisa. Peraí, você é uma suja? Então, gente, cola aí nas lives todo sábado e domingo a partir das 3 horas da tarde. Deixa like aí, a galera que tá na live, deixa like a galera que tá aí acompanhando o corte aí no vídeo. Se quiser mandar alguma dúvida, só mandar aqui no QR Code que tá na tela, link tá na descrição e por aí vai. Vai ajudar a completar essa meta aqui para disponibilizar um curso gratuito de ilustração aqui no YouTube para todo mundo. Qualquer valor a partir de 3 pila. Se quiser se aprofundar, tem o link das aulas experimentais na bio e aqui na descrição, que daí é uma aula experimental, uma aula experimental particular comigo. E é isso, gente. Acho que eu não esqueci de mais nada. Comenta aí o que você tem mais dificuldade de desenhar também. Quack pra vocês. Manda quack aí, chat.